Por que a igreja é importante? Em séries, filmes e redes sociais, de forma direta ou indireta, constantemente se critica a ideia de acreditar na igreja e fazer parte de uma congregação, devido a más experiências que muitas pessoas têm e que deixam uma imagem negativa da igreja. No entanto, se eu perguntasse o que a igreja significa para você, o que você me diria? Existem muitas opiniões sobre o que é a igreja. O vilão que me diz o que posso ou não fazer. Um prédio onde ocorrem reuniões e eventos. O lugar onde encontro meus amigos. Uma garantia de que Deus me abençoará na semana. Mas o que a Bíblia diz sobre a igreja? A Bíblia compara a igreja a um corpo, uma família, um povo, um rebanho de ovelhas, uma videira, um edifício, uma esposa, etc. Mas podemos definir igreja como um grupo de pessoas chamadas a viver com o mesmo propósito, vivendo o amor de Deus entre elas e compartilhando esse amor no lugar onde estiverem. Por que a igreja é importante? Porque embora o relacionamento com Deus seja pessoal, ele não deve ser privado. Somos chamados a pertencer, não apenas a acreditar. Participar da família de Deus é parte de viver uma vida com propósito. Efésios 2:19. Para que os órgãos do corpo cumpram seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo, não é mesmo? Bem, o mesmo acontece conosco como parte do corpo de Cristo, uma forma de entender visualmente a igreja. Fomos criados para ter um relacionamento com Deus, mas não podemos alcançá-lo se não estivermos conectados a Cristo, que é a cabeça da igreja. Crescemos em nosso relacionamento com Deus, por meio de nosso relacionamento com os outros. Por isso, a igreja não é apenas um lugar que frequentamos, mas sim uma família à qual pertencemos. Assim como um pulmão separado do coração não serviria para muita coisa e não poderia existir por conta própria, nós também não podemos existir sem pertencer a uma igreja local. Você percebe a importância disso? Por isso, Romanos 12:5 diz: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Se alguém diz, eu não preciso da igreja, há duas possibilidades. Ou ele se acha bom demais, ou não sabe o que está dizendo. Pois a igreja é tão importante que Efésios 5:25 diz que Cristo amou a igreja e si mesmo se entregou por ela. Vou citar 5 razões por que a igreja é importante. Primeira razão. Você não pode dizer que tem um relacionamento com Deus se não está comprometido com sua família. Você consegue imaginar um casamento em que o noivo diga à noiva que quer se casar, mas ela não pode mais ver sua família? Impossível. O relacionamento com Deus requer compromisso também com sua família, a igreja. Por isso, Hebreus 10:25 diz que não devemos deixar de nos reunir. Sendo uma família, a igreja é o lugar onde, quando um irmão sofre, sofremos com ele. E se ele se alegra, nos alegramos com ele, porque somos uma família, conforme 1 Coríntios 12:26. Falando sobre a igreja, a Bíblia usa mais de 50 vezes a frase uns aos outros, ou um ao outro. Crescemos mais rápido e nos tornamos mais fortes ao aprendermos e sermos responsáveis uns com os outros. Não seria bom ter pessoas ao seu redor que se importam com a sua vida? Segunda razão. A igreja não é perfeita, já que é formada por pessoas imperfeitas, mas é no meio dessas imperfeições que podemos encontrar o amor de um Deus perfeito. Você encontrará todo tipo de pessoas em uma igreja, mas é lá que aprendemos a amar, apesar dos erros que as pessoas possam cometer, a ponto de estarmos dispostos a dar nossa vida por nossos irmãos, assim como Jesus deu sua vida por nós. 1 João 3:16. Uma observação. Nós chamamos de irmão e irmã as outras pessoas da igreja, porque 1 João 3:1 diz que todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos chamados de filhos de Deus. Por isso, carinhosamente, nós nos chamamos de irmãos. Terceira razão. Sendo uma família, a igreja é o lugar onde, quando um irmão sofre, sofremos com ele, e se ele se alegra, nos alegramos com ele, porque somos uma família,
conforme 1 Coríntios 12, 26. Falando sobre a igreja, a Bíblia usa mais de 50 vezes a frase uns aos outros ou um ao outro. Crescemos mais rápido e nos tornamos mais fortes ao aprendermos e sermos responsáveis uns com os outros. Não seria bom ter pessoas ao seu redor que se importam com a sua vida? Quarta razão. A igreja precisa de você. Muitas pessoas pulam de uma igreja para outra sem nenhuma responsabilidade ou compromisso, e outras que assistem aos sermões na televisão, mesmo tendo a capacidade e os meios para estar na igreja, achando que é apenas isso, quando é muito mais. Deus lhe deu dons para você ajudar a igreja. Os dons são habilidades espirituais ou talentos que Deus nos dá para nós o adorarmos e servirmos aos outros. Sua igreja local é o lugar que Deus designou para você descobrir, desenvolver e usar seus dons, conforme 1 Coríntios 12. Quinta razão. Não se meta na minha vida. Não é uma frase cristã. Somos chamados e enviados para nos envolvermos na vida dos outros. Se você conhece algum amigo que se afastou de Jesus, que você não vê na igreja há muito tempo, ou que está passando por alguma dificuldade, é sua responsabilidade procurar essa pessoa e mostrar o amor de Deus, como nos ensina Tiago 5, de 19 e 20. Resumo deste estudo. Somos criados para viver em comunidade e pertencer a uma família espiritual. Embora o relacionamento com Deus seja pessoal, ele não deve ser privado. Você encontrará todo tipo de pessoas em uma igreja, mas é lá que aprendemos a amar, apesar dos erros que as pessoas possam cometer. Sua igreja local é o lugar que Deus designou para você descobrir, desenvolver e usar seus dons. Pense e decida. Uma vida com propósito é uma vida vivida em comunidade, ao lado de pessoas dispostas a nos apoiar, amar e encorajar em nossa busca por um relacionamento com Deus. Isso é a igreja. Se você ainda não faz parte de uma igreja local, não passe para o próximo estudo sem tomar a decisão de fazê-lo. Faça essa oração. Querido Deus, quero fazer parte da tua igreja, pois fui chamado para pertencer e não apenas a acreditar. Quero fazer parte de um grupo de pessoas que me ajudem a crescer em meu relacionamento contigo e a quem eu possa servir com meus dons. Quero te obedecer e viver uma vida com propósito, mas não posso fazer isso sozinho. Então, ajuda-me a sempre lembrar da importância de fazer parte da igreja, que é um presente teu para que eu possa estar mais perto de ti a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Quer o propósito de comunhão? Com Deus e meus irmãos ao ir à igreja.